muito bem-vindos! Você está conosco no Festival Virtual Apaixonados por Cultura, um evento muito especial. Em nosso canal, você poderá acompanhar toda a programação. Serão 9 dias de atividades feitas com muito carinho por uma equipe dedicada. Todos os dias teremos uma oficina de saberes às 15 horas, uma apresentação artística às 18 horas e às 20 horas teremos um bate-papo. Tudo isto com companhias e profissionais de diversas áreas e segmentos culturais. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa. Olá, vocês estão conosco aqui no Festival Apaixonados por Cultura. Hoje nós temos a honra de receber aqui Carol Manzato. Olá, Carol, como tá? Oi, Glau, eu tô bem, e você? A honra é minha, o prazer é todo meu. É isso aí, tudo jóia, Carol. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com a Carol, muito legal, em cima das linguagens, tá bom? Vou falar um pouquinho aí sobre o histórico profissional da Carol. Carol é graduada em letras, psicopedagoga, mestra em educação, especialista em literatura para crianças e jovens, docente em cursos de graduação e pós-graduação na área de educação, produtora cultural na área de leitura e literatura, colunista de educação na Rádio CBN Grandes Lagos, conselheira suplente da cadeira de Literatura e Livros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Preto. Bem-vinda, então, de novo, Carol. Nosso bate-papo é Educação Inclusiva, Caminhos e Linguagens. Então, vamos começar pelo conceito de linguagem. O que está contido nesse campo, hein, Carol? Nesse teor conceitual. Opa, vamos lá, Glau. Linguagem é um conceito bem amplo. Eu gosto sempre de tocar nesse ponto, porque nós temos uma escola que é muito grafocêntrica, que foca demais a questão da escrita. E a escrita é uma possibilidade dentro de uma vertente da linguagem. Então, linguagem é expressão, é comunicação, não é característica exclusiva do ser humano. Fala e escrita são, mas comunicação não. Comunicação pode acontecer por meio de expressão facial, de gestos, por meio do corpo, por meio de imagens. Então, dentro do campo da linguagem, nós vamos subdividir a linguagem em linguagem não verbal. Ela, inclusive, antecede a capacidade do indivíduo de falar e de escrever. Então, quando a criança chora, por exemplo, ela está exercendo linguagem, né? Linguagem verbal, que é aquela que está pautada em palavras. Então, leitura e escrita são linguagem verbal. Leitura não, perdão, oralidade, fala e escrita. E a linguagem mista, né, que é a fusão aí dessas duas possibilidades. Então, quando nós pegamos um livro ilustrado, por exemplo, que contém palavras e contém a parte visual, nós estamos pensando em linguagem mista. Por que falar desse conceito? Porque todo ser humano, né, tem a necessidade de se comunicar. Isso é fundamental do ser. E essa comunicação pode acontecer para além da fala e da escrita, tá bom, Glau? Acho que é isso sobre o conceito de linguagem. Ótimo, Carol. Vamos agora para uma segunda pergunta. Em se tratando de educação de pessoas que têm deficiência intelectual, por que explorar os campos de linguagem não verbal? Por que pode ser importante a gente explorar esse departamento, né, da não fala? E vamos falar também de exemplos práticos sobre isso. Opa, com o maior prazer.
Então, se eu já compreendi que linguagem é esse conceito amplo, que perpassa a questão de comunicar, de expressar, e que existem muitas possibilidades, né, para essa expressão e comunicação, eu vou entrar primeiro na questão escolar, não vou entrar já na questão de quem tem deficiência intelectual, mas dentro da escola, existe um caminho que é feito, que é o caminho da exploração do corpo, da exploração do desenho, da dança, né, da música, até que a criança seja preparada para ser alfabetizada. A partir do momento que a criança se alfabetiza, a escola tende a supervalorizar as atividades escritas. Então, eu já soube de escola em que até a educação física tinha prova escrita. Então, se a criança não lida bem com a escrita, ela muito provavelmente terá notas baixas em todos esses campos, em todas essas disciplinas. Ela pode ser uma criança que tem conhecimentos, sei lá, na área de geografia, por exemplo, mas na hora da execução da prova escrita de geografia, ela não vai tão bem e isso não vai ser valorizado. Uhum. Pensando agora nos indivíduos que têm a deficiência intelectual, e eu queria deixar assim claro que a deficiência intelectual pode aparecer como um diagnóstico por si, então a pessoa tem a deficiência intelectual, isso aparece ali como o problema, ou a deficiência intelectual pode aparecer dentro, né, do campo de características que o indivíduo tem por outras questões. Então, o indivíduo que tem síndrome de Down vai apresentar deficiência intelectual, cada um com maior ou menor grau de comprometimento, dentro de uma gama de outras características que vão aparecer. Os indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista também. Então, pensando no que a gente convencionou chamar de fora do padrão, eu nem sei se eu gosto dessa nomenclatura, acho que eu não gosto muito, não, mas eu vou usar o que é convencional para todo mundo me entender. Então, se eu estou pensando em crianças dentro do funcionamento cerebral padrão, e eu já estou compreendendo que algumas crianças ficam prejudicadas porque têm determinadas habilidades, possibilidades de expressão que a escola não valoriza, e a sociedade acaba seguindo a escola e também não valoriza, vão pensar em crianças que podem não desenvolver a fala, podem não se alfabetizar. Então, se eu não olho a linguagem como um conceito amplo, com todas essas possibilidades, eu posso ter crianças que pintariam muito bem, crianças que modelariam muito bem, fariam esculturas, crianças que dançariam bem, se expressariam de outra maneira e que acabam ficando de fora daquilo que a escola e a sociedade olham. E Sim. é desejo do ser humano ser visto, desejo do ser humano se expressar, ser compreendido, ser pertencente. Então, pessoas que poderiam, né, ter essa expressão valorizada, vista, acabam sofrendo, ficam invisibilizadas por conta dessa visão que é restrita de linguagem que nós temos socialmente. Sim, e É, você acha que é importante, então, no caso dessas crianças com deficiência intelectual, estarem inseridas no ensino regular, uma escola regular? Sim, muito, acho muito importante, é fundamental. Toda criança tem direito, né, à educação escolar. Nós precisamos começar a compreender a escola, já devíamos ter compreendido isso há muito tempo, como um recorte da sociedade. Então, a escola existe para que a gente tenha a nossa primeira experiência social fora da família. Então, a família é esse primeiro lugar de interação, né, de socialização, e os amigos ali da família numa bolha pequena. A escola é essa primeira experiência, esse contato com pessoas que vêm de outros lugares, acontece esse intercâmbio cultural, diversidade de crenças, de valores, e essa convivência. Quando nós pensamos em escola, o aprendizado dos conteúdos específicos do currículo são apenas uma parte
do que a escola proporciona, do que a escola faz. Uma parte curricular, inclusive. Currículo é algo mais amplo. Currículo é aquilo que eu decido trabalhar. Currículo é aquilo que eu deixo de lado, né? Eu estou fazendo aí uma manifestação curricular quando eu deixo de trabalhar determinados conteúdos. Currículo é como eu falo, como eu ensino, que enfoque eu dou, né? Que aprendizado se tem a partir dessas experiências todas. Então, a experiência escolar, ela é riquíssima. Ela é riquíssima para além dos conteúdos. Ela é riquíssima pela convivência, pelo aprendizado. Então, quando eu tenho crianças que têm a deficiência intelectual dentro da escola, é necessário que toda a sociedade, entendida como não tendo essa característica, a veja, se adapte, tenha empatia, compreenda que somos todos diversos. Os professores vão, né, precisam de uma formação, de discussão, de diálogo em torno do acolhimento desse indivíduo, né? Como é que isso vai se dar? E para essa criança, a possibilidade de exploração das suas potencialidades. Então, é o que eu estava dizendo. Se eu penso linguagem de modo amplo, se eu entendo a escola como esse lugar de experimentação e vivência social e interação, e esse indivíduo está lá, pode ser que essa criança não tenha fora dali descoberto que tem uma potencialidade e ali ela se descobre, né? Então, eu fui professora de indivíduos, eu fui professora de uma menina que tinha síndrome de Down, por exemplo, Glau, que ela fez faculdade, ela se graduou em educação física. Eu fui professora de um menino que estava dentro ali do transtorno do espectro autista, que também fez faculdade, hoje ele trabalha, né? Ele vai sozinho para o trabalho, ele atende as pessoas numa farmácia, ele é um ótimo funcionário. E tudo isso é graças à experiência escolar. Ele era um menino que tinha muita dificuldade de interação e isso foi se desenvolvendo ao longo, né, desse processo de escolarização. Eu falei isso com a Danila essa semana, porque a Danila está participando também com uma atração artística, uma apresentação, e ela está usando né, algumas pessoas com Down para estar ajudando ela a fazer essa apresentação. Ela era professora de uma instituição aqui, e ela dava aula no ensino fundamental. E esse aluno, que hoje está com ela em cena, fazendo essa gravação, ele já está adulto, formado em educação física e tem a síndrome de Down. E olha que incrível! Ela aqui no festival. Então, é um exemplo claro e nítido do sucesso dessa, né, dessa inserção aí, dessa inclusão no ensino regular, na instituição regular. E para as pessoas que não acham que isso seja uma boa, né, que tem um discurso de que isso vai atrasar o conteúdo que o professor vai dar, o que a gente poderia dizer em contrapartida a esse pensamento de que a criança ela vai ser um retrocesso coletivo, né, colocando nessa pessoa o peso de ser uma força que vai puxar toda a sala ou todo o ambiente escolar, né, atravancar o desenvolvimento. É muito triste essa fala, né? Essa fala, ela parte de uma ignorância. Então, nós precisamos, assim, desconstruir essa fala e esse pensamento, atacando em diversas frentes. Então, primeiro, investindo na formação do professor, tá? Então, todo professor sabe que o professor bem informado, né? O professor que fez lá a sua graduação, que dialoga, que investe na sua formação depois da sua formação no curso de graduação, ele tem uma compreensão, professora, né, para a gente aí, os professores, de modo geral, para abarcar todo mundo, tem uma compreensão de que dentro da sala de aula os indivíduos têm as suas diferenças. Tendo o sujeito com a deficiência intelectual dentro da sua sala de aula ou não. Então, os alunos são seres individuais e diferentes. Nós não vamos olhar para a sala de aula como algo homogêneo, porque isso não é real.
Os conteúdos a serem trabalhados, quando você tem indivíduos com deficiência intelectual dentro da sua sala de aula, isso vai exigir do professor que ele seja um professor que pensa, que reflete, que dialoga e que está disposto a pensar esse conteúdo de modo que aqueles indivíduos, com as suas especificidades, possam compreender o que lhes é pertinente. Então, não é verdade que toda a sala vai esperar aquele indivíduo aprender aquele conteúdo de modo integral, como se ele fosse um indivíduo que tem o cérebro que funciona como as crianças, que a gente vai chamar de padrão, para que a sala possa caminhar com o conteúdo. Então, isso é uma falácia, é uma mentira, não é verdade isso. Então, o professor vai pensar nas individualidades, vai trabalhar o conteúdo do modo como ele acha interessante. Aquele indivíduo que tem a deficiência, né, vai passar pelo conteúdo adaptado, por aquilo que o professor julga que seja interessante, que seja enriquecedor para ele. E a turma toda, né, vai se olhar e vai aprender. Então, às vezes, o professor pensa que aquele indivíduo vai aprender só uma parte daquele conteúdo e ele nos surpreende e vai além. Às vezes, o professor pensa que aquele indivíduo vai aprender uma determinada parte e ele fica aquém. Então, isso vai, né, sendo medido ao longo do processo de ensino-aprendizagem. O professor precisa de respaldo, então, investir na formação do professor. Os coordenadores, os gestores, os diretores também precisam estar em sintonia, ser uma rede de apoio, né? Oferecer esse respaldo. É bom estar em diálogo com os profissionais da área, né, de necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, então os psicopedagogos, psicopedagogas, né, o pessoal que tem pós-graduação nessa área, para esse diálogo, e isso tudo é muito enriquecedor. Então, quando o indivíduo, ou o pai, ou a mãe, ou o professor que não está lá muito bem formado, fala uma coisa dessas, é preciso dialogar muito em torno disso. Então, eu compreendo pais que sentem-se inseguros de deixar o filho frequentar a escola regular, porque muitos dizem que as pessoas são ruins, têm medo de que o filho sofra. E é verdade, as pessoas, de fato, precisam se educar, precisam desenvolver consciência, empatia, o espírito de solidariedade, mas isso só vai acontecer, essa educação só vai progredir se nós tivermos experiências nesse sentido. Então, quando eu penso numa sala que tem um aluno com deficiência intelectual e que tem colegas que vão, sim, se envolver com a causa, vão tentar ajudar o colega, vão ver o desenvolvimento do colega, eu só vejo ganhos, tá? É mais trabalhoso. Eu posso dizer que todo mundo vai se desdobrar, mas o aprendizado é imensamente maior. E falando agora em leitura, Carol, vou falar um pouquinho de leitura aí. Como nós fazemos para trabalhar leitura com essas pessoas, né? Com as crianças e depois de adultos também, com essas pessoas que tenham deficiência intelectual. Para todo mundo que está pensando, produzindo trabalhos acadêmicos, né, discutindo essa questão da literatura infantil, infanto-juvenil, para o pessoal que está dentro da escola, né, uma das premissas que garantem o nosso trabalho assertivo em relação à leitura literária, ou a didática da literatura, né, ou as práticas relacionadas à leitura literária, é a questão da diversidade. E essa diversidade compreendida de modo amplo. Então, quando eu penso em diversidade, na relação diversidade e literatura, eu estou pensando, por exemplo, na diversidade do livro, então, tamanhos diferentes, narrativas, gêneros diferentes, narrativas, poemas, textos informativos, tipos de papel diferentes, estou pensando em capa dura, capa mole, ilustrações, tudo isso muito diferente, e estou pensando dentro do campo da narrativa, indivíduos protagonistas que sejam representativos e que sejam diferentes. Então,
quando eu vou selecionar livros para fazer rodas de leitura com as crianças, com os jovens, né, os adolescentes, dentro das salas de aula ou em projetos sociais, eu estou pensando nessa diversidade e vou olhar para os indivíduos que compõem a minha roda de leitura e vou oferecer protagonistas o máximo que eu posso diversificados. Então, eu já tenho uma produção literária em torno das deficiências, né? A gente estava aqui conversando um pouco, fazendo uma reuniãozinha de pauta, e eu estava te mostrando um livro super interessante, né? Para ser lido, que tem um protagonista que é um protagonista que está invisibilizado, que não é visto, que vai passar por todo um processo de visibilização ao longo da narrativa. Depois eu vou mostrar esse livro, nós vamos falar dele especificamente. A Turma da Mônica, por exemplo, né, Maurício de Souza, tenta sempre abarcar a diversidade e ele vai incluindo personagens diferentes. A gente já tem personagem cadeirante, eu sei que tinha uma preocupação com a produção de um personagem com síndrome de Down. Então, isso é interessante. E fazer a leitura de livros com protagonistas diversos, indígenas, negros, meninos, meninas, com deficiência, de outros lugares, de outros países, é interessante por conta do enriquecimento cultural. E porque a leitura literária, ela abre uma chave de acesso. Então, por meio da leitura literária, por ser uma das linguagens da arte, eu posso me identificar com aquele protagonista e eu posso encontrar um lugar de pertencimento. Eu tenho vários amigos que depois que leram Caio Fernando Abreu, me mandaram mensagem do tipo, eu posso existir, eu me achei, né? Ou gente que tinha sofrimentos parecidos com o da Clarice Lispector. Então, pode ser que isso aconteça, e pode ser que eu não me identifique, nossa, eu não sou como esse protagonista, mas eu pude compreender esse protagonista e a partir daí eu tenho empatia, eu tenho solidariedade, eu sei, olha, eu sei de uma história em que alguém passou por alguma coisa parecida, né? Então, como a Malala, por exemplo, aquela menina que lutou pela educação, nossa, o quanto pôde e que esses dias se casou. Então, nós mulheres vamos olhar para isso e falar, olha, que mulher forte que lutou pela educação. Ou então tem um livro muito fofo de uma criança albina. Então, fazer a leitura desse livro com crianças albinas ou com crianças que não são albinas, mas que serão capazes de compreender o albinismo a partir dali é super importante. Então, a leitura literária, ela é fundamental e precisa acontecer se pudéssemos, né, com todos os indivíduos. Ainda que o indivíduo não desenvolva a capacidade da leitura, fazer essa escuta, né? Ah, Carol, mas eu estou falando então de uma criança que tem muito comprometimento, ela não compreende o que você está lendo, mas se for um livro ilustrado, ela pode olhar o que está ali, né? Aquilo que está sendo representado. Então, a possibilidade que a leitura literária traz de se estabelecer um vínculo é muito grande, tá? Então, eu acho que nós temos que pensar nisso e investir bastante. Ótimo, ótimo, Carol, estou adorando. Ai, que bom. Muito, muito. Carol, o que não devemos fazer quando a ideia é a promoção da educação inclusiva? Então, vamos pensar, né? A educação inclusiva é uma conquista de anos de luta, né? Então, eu gosto muito de compreender o que a gente vive hoje olhando por uma perspectiva histórica. Então, nós já vivemos momentos terríveis em que as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, elas eram escondidas, a família não contava que tinha indivíduos assim ali no seu núcleo, e isso é muito castrador, é horrível, né? Não compreendo isso dentro aqui do meu modo de entender e ver o mundo. Eu venho de uma família, a minha avó materna teve 2 filhas com deficiência, uma das minhas tias não se levantou da cama durante toda a sua vida, não desenvolveu a fala, a sua comunicação era muito restrita, era mesmo por meio de choros e de gritos.
E ainda assim, a minha avó, muito sensível que foi, desenvolveu com ela, junto do meu avô, um sistema de comunicação que até me emociona. Eles se comunicavam por meio de lenços. Então, ela esticava a mãozinha e ela amava lenços de seda, né? E esse lencinho voava, e ela olhava, e ela se acalmava. Então, meu avô era taxista, fazia viagens, ele trazia pessoas de Inhandeara para cá, eles eram de Inhandeara, né? Ele trazia as pessoas para irem ao médico ou para fazerem compras, e ele sempre levava de volta um lenço. E ela brincava com esse lenço e estava tudo bem. E se o lenço desfiasse alguma pontinha, daí ela já não gostava mais e ganhava um lencinho novo. Então, é um processo de se comunicar, né? Além dessa minha tia, que hoje já é falecida, ela faleceu logo após o meu avô, era uma paixão ali enorme entre eles, né? Eu tenho uma outra tia que passou por falta de oxigenação cerebral durante o parto. A minha avó teve a minha tia no ônibus entre Inhandeara e Monte Aprazível, não deu tempo de chegar. E fizeram choque térmico ali, ela sobreviveu. Então, ela vive hoje conosco, inclusive agora eu estou aqui gravando com você, ela está aqui na minha casa, ela mora com a minha mãe hoje precisou sair, ela está aqui comigo. Eu acho que E ela desenvolveu a oralidade. eu vi ela numa foto outro dia no seu Insta. Ela, então eu E era. ela se chama Roberta, né? E ela tá Aham. aqui com a gente, ela fala. A minha tia não desenvolve, não se alfabetizou, mas ela pinta, ela colore muito bem, ela fala a linguagem das cores. Ela colore desenhos desde que ela era criança e tem muito comprometimento motor, então ela precisa do nosso amparo para se locomover, né? E ela e a Cora dialogam super bem, Glau. A Cora, ela fez 3 anos, né? Dia 13, agora, muito recente, mas ela consegue compreender que com a tia Roberta, ela precisa fazer movimentos suaves, sutis, né? Ela dialoga com ela simplifica a fala, então é muito incrível. Então, por ter essas pessoas, a minha tia Ana Maria, que é a do lencinho, eu não conhecia, ela faleceu antes de eu nascer, mas tenho essa convivência com a minha tia Roberta, muito íntima, né? E fico pensando, né? Nisso dessa minha avó, que foi uma avó que viajava de Andeara para cá para trazer a minha tia para frequentar a pai, fez todo o investimento no processo de socialização dessa minha tia, e fico pensando, então, em indivíduos que passaram uma vida toda escondidos, que não conheceram pessoas, que não passearam, que não viram o que existe aí pelo mundo, né? Então, a gente precisa compreender que, ao longo da nossa história, esses indivíduos saíram desses lugares fechados, desse silenciamento, invisibilização, apagamento. Nós passamos por uma política de integração, que era, tá, eles existem, mas eles vão ficar segmentados, porque não dá para todo mundo conviver e aprender junto. E com muita luta, muito diálogo, muita compreensão, muita resistência, esses indivíduos ganharam o direito da educação inclusiva, de frequentar as salas de aula, e não só eles ganharam. É o que eu digo, eu me entendo como um ser humano privilegiado de poder conviver com essa minha tia, de ver a sua luta, a sua força, né, a sua superação, não caindo aqui na bobagem, tem até um nome, né, do capacitismo, que é um horror, né? Uhum. Não vamos falar em capacitismo, mas vamos falar em realidade. Então, o quanto a minha tia sensibiliza a Cora, por exemplo, o quanto a Sim. Cora já vem aprendendo junto dessa convivência. Então, as crianças inseridas dentro do contexto escolar, elas ensinam a escola inteira, Sim. desde os funcionários, aos professores, à direção, aos colegas da mesma sala, aos colegas de salas diferentes. Então, a educação inclusiva é esse direito de conviver, de estar na mesma sala, de se conectar com os mesmos conteúdos. É como eu disse numa pergunta que você me fez: o professor vai planejar. A partir da percepção do professor, ele vai oferecer aquele conteúdo pensando no que aquele indivíduo vai conseguir assimilar daquele conteúdo, mas ele pode ter grandes surpresas. Eu estava contando para você que eu tive um aluno que ficou diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista,
que falava muito bem inglês, melhor do que todo mundo ali da sala de aula, né? Na época eu me lembro que ele tinha um diagnóstico de Asperger. E dentro de uma mostra de leitura da escola, ele fez uma declamação de Edgar Allan Poe. Ele fez uma coisa linda, foi um show, foi maravilhoso, né? Foi incrível. Então, a educação, inclusive, é um direito, e a partir do momento em que a gente compreende isso e compreende que é enriquecedor para todo mundo, esse direito precisa se manter garantido. Sim, Todos e todas precisamos fazer parte dessa luta pela garantia e pela permanência desse direito. é isso aí. Carol, eu queria agora, se você puder fazer a leitura para a gente, depois fazer as suas considerações do que você acha importante, em relação a tudo isso que você falou, reforçar alguns pontos, tá? Vamos então para a nossa leitura. Opa, vamos sim. Então, eu disse que ia mostrar um livro, né? É o livro Tom. Ele é um livro do André Neves, que é um artista maravilhoso. O André Neves é autor, ilustrador, é artista mesmo, né, das artes visuais, ele tem obras incríveis. Eu não vou fazer a leitura na íntegra, Clau, porque eu não conversei com o André sobre os direitos autorais. Poxa, podia ter conversado, né? Mas eu vou apresentar o livro. Então, o nosso protagonista é o Tom, e o Tom é esse menino que vai aparecer aqui no livro, meio que transparente, né? O Tom tem um olhar parado no tempo, o Tom tem um ovinho de passarinho em cima da cabeça, né? A cabeça dele é um ninho, parece. E o nosso narrador é o irmão do Tom. Então, o irmão do Tom começa apresentando esse Tom que é diferente, que é invisível, atravessado por passarinhos, e esse irmão não consegue compreender. Ele vai contar que existe entre eles, né? Olha que esse irmão narrador, uma diferença. Então, o Tom transparente com o passarinho dentro da cabeça, os passarinhos são a paixão da vida dele. Existe uma desconexão familiar, então ele diz assim, ó, todos tentam entender Tom, e aí tem uma relação aqui com a família. Então o narrador vai dizer assim: a mãe faz comida com cheiro bom, o pai canta rock and roll, a vovó conta tantas histórias, a tia Leia pintou o cabelo de azul e o Zeca continua a enroscar carinho nas pernas. E o Tom parece nem perceber. Então, nós estamos olhando aqui pela perspectiva dessa criança padrão, que é o Sim, irmão. Ele sim. olhando para o Tom, né? E não compreendendo. E nós vamos ter uma coisa muito bonita, que é esse contato íntimo aqui, os olhos se unem e passa, a gente olha e tem um olho só, o do Sim. irmão e o do Tom. Vai acontecer uma troca de lugar entre os personagens, então eu acho essa imagem incrível. Que O irmão arraso. do Tom se dá conta de que ele que tem a cabeça presa dentro Fechado. de uma gaiola, né? Sim. O Tom tem a cabeça livre, o Tom está envolto aí pelos passarinhos, olha aqui a liberdade. Ele se une aos passarinhos, ele faz um lindo voo aqui junto dos passarinhos, e esse irmão que está ali disposto, se conectou por meio do olhar, então a conexão foi pelo olhar, esse irmão se dispôs a olhar com mais intimidade, com mais afeição, e aí eu vou dar um spoiler, porque eu quero muito que muitas pessoas escolham esse livro para trabalhar, que a partir disso o Tom vai ganhar cores. Olha aqui, então agora a gente tem duas crianças com cores, brincando aqui na mesma árvore, e esse irmão também está debaixo aqui de uma árvore de passarinhos, né? Então, a partir dessa disposição do olhar, dessa disponibilidade, né, que não foi nem pelo diálogo, porque pelo que a gente pôde ver, o Tom não desenvolveu a oralidade, mas se expressou por meio da liberdade, teve a liberdade de se expressar, aconteceu essa visibilização do protagonista. Eu adoro esse livro, estava doida para trazer aqui para o festival. Que Aí, né, bom. você me pediu para eu fazer um apanhado do que eu falei, Sim. do que eu acho importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que nós, como sociedade, precisamos valorizar outros modos de
expressão, que não apenas a fala e a escrita. Acho que nós podemos propor, no trabalho com crianças que têm deficiência intelectual, podemos propor pintura, desenho, modelagem com argila, podemos trabalhar música, trabalhar dança, cada um dentro das suas potencialidades, e podemos ter gratas surpresas. E acho que, de fato, nós todos e nós todas que temos essa consciência, que somos da área da educação, precisamos lutar pela permanência do direito da educação inclusiva. É isso aí. Acho que é isso, Glau. É isso aí. Carol, e agora uma perguntinha final. E qual a importância que você acha que um festival como esse, que vai levar cultura para essas pessoas, seus pais, seus cuidadores e até professores, né, da área, qual a importância que tem, né, a gente poder estar trazendo e poder estar incentivando iniciativas como essa? Eu acho esse festival incrível, lindo, que ideia maravilhosa, que iniciativa, parabéns, Glau. Fundamental até por esse espaço, né? Quando nós teríamos um diálogo em torno disso, se não por meio desse festival? Quando nós uniríamos pessoas com trabalhos diferentes, experiências de vida, interações, para poder falar desse assunto com propriedade, para a gente poder ouvir, se abrir, compreender, dialogar, participar, quando nós olharíamos para essas pessoas de modo tão intenso e com tanta disponibilidade, né? Sim. Então, eu acho que é um festival muito, muito feliz, e te agradeço demais pela ideia, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui junto de você nessa sua iniciativa. Obrigada, Carol. O prazer é todo meu, né? Não poderia te deixar de fora. Já somos aí parceironas de lives de bate-papos virtuais, então não tinha como esquecer de você, principalmente contemplando a área de literatura e livros, que é um dos segmentos aí do nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais, que a gente está querendo trazer e inserir dentro do nosso festival. Maravilha. Eu quero agradecer, Carol, pela participação, Carol Manzato, um conteúdo muito, muito legal. Gostaria que todos pudessem estar divulgando aí, né, esse bate-papo especificamente também para professores e educadores, e agradeço muito a presença de todos vocês. Continuem acompanhando o nosso festival. Um beijo e até breve. Tchau, Carol. Um beijo, Glau. Tchau. Olá, continue ligado na programação do Festival Apaixonados por Cultura. São 27 atrações, sendo 9 oficinas dos saberes, 9 apresentações artísticas e 9 bate-papos. Tudo feito para um público muito especial. Agradecemos sua presença virtual em nosso evento. Participe da arrecadação solidária para a APAI Rio Preto. Faça um Pix de qualquer valor para o CNPJ da entidade. Continue acompanhando nosso festival virtual Apaixonados por Cultura. Curta, comente e compartilhe esta iniciativa.